Olá, boa tarde a todos e a todas e sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um português descomplicado. Hoje vamos falar um pouco sobre registros de língua. O que são os registros de língua? Vamos começar por dizer o seguinte: todas as palavras que existem em português são dicionarizadas, ou seja, aparecem num dicionário. Acontece que, consoante a pessoa com quem estamos a falar, ou seja, o nosso interlocutor, ahm, o local onde estamos, ou seja, o sítio, as circunstâncias em que estamos, que podem ser mais ou menos formais, e a natureza, da nossa conversa, nós vamos ter então diferentes registros. Aquele registro que digamos que é o normal, aquele que deveremos usar no dia a dia, nas várias situações, é o registro corrente, porque é aquele que corresponde à norma. Para vos dar um exemplo, no registro corrente, nós, quando queremos dizer que alguém não sabe alguma coisa, chamamos-lhe ignorante. Depois existem outros dois registros ditos normais, que são o registro cuidado e o registro familiar. O registro cuidado é aquele em que utilizamos em situações mais formais. Por exemplo, imaginem que nos temos de dirigir a alguém superior numa situação muito formal, como é o caso, por exemplo, da Assembleia da República, ou eventualmente nos termos de dirigir ao nosso Primeiro-Ministro, ao nosso Presidente da República, nós vamos então utilizar um registro cuidado. Qual é a diferença, por exemplo, entre o registro normal ou corrente e o registro cuidado? No registro cuidado, nós vamos ter frases mais complexas e vamos ter palavras que também não são do uso comum. Por exemplo, o correspondente ignorante seria néscio. Depois, quando descemos ao registro familiar, e o próprio nome indica, quando estamos com a nossa família e com os nossos amigos, nós vamos utilizar este último registro. Neste registro, por exemplo, se queremos chamar a alguém ignorante, dizemos és um burro ou és uma burra. Então, este termo é um termo do registro familiar. Então, temos três registros ditos normais, depois existem os registros especiais. O registro de língua popular, que é marcado pelos regionalismos, ou seja, são marcas da região de onde provimos. Por exemplo, em alguns locais dizemos refogado, noutros locais dizemos estrugido. O mesmo se passa com, por exemplo, a batata, que na maioria do país é batata, no entanto, na Madeira é semilha. Isto são marcas de regionalismo. Depois temos também a gíria. A gíria, se vocês bem se recordam, por exemplo, quando um professor falta na escola, nós dizemos que houve um furo. Um furo quer dizer uma suspensão nas aulas, ou seja, naquele período não houve aulas. No entanto, furo no dia a dia tem um outro significado. Ou seja, esta designação furo dentro da gíria dos estudantes tem um significado e fora dela tem outro. A mesma coisa, e para vos dar um exemplo da gíria jornalística, uma caixa é uma notícia em primeira mão ou um furo jornalístico. Reparem que cada profissão terá estes termos, que não são termos científicos, são termos que são usados e compreendidos apenas pelas pessoas daquela profissão. Já que falei na linguagem técnico-científica, ela é então a linguagem que é utilizada pelos técnicos. Por exemplo, quando vocês vão ao médico e o médico se refere a um AVC, enquanto acidente vascular cerebral, isto é linguagem técnico-científica que é utilizada entre os técnicos da especialidade e também utilizada connosco, ainda que nós possamos ter alguma dificuldade em interpretar, é uma linguagem que é a mais correta para designar, por exemplo, uma intervenção, para designar uma doença ou outros termos das nossas profissões que também utilizamos no dia a dia. Por exemplo, registros de língua
é linguagem técnico-científica da área do português. Por fim, temos o calão. O calão toda a gente conhece. Por exemplo, quando vocês utilizam um palavrão, é calão. Mas há calão mais levezinho, digamos assim, que usamos até no nosso dia a dia a pensar que é a linguagem corrente, que é o caso, por exemplo, de chato ou chatice. Isto é calão. Que no registro corrente devemos substituir por aborrecido ou aborrecimento. Em situações muito informais, usamos também, por exemplo, gajo ou gaja, que já agora, e só por curiosidade, vem por origem cigana, porque gajão quer dizer indivíduo que está fora da etnia e depois derivou em gajo e gaja, que não devemos também utilizar num registro corrente, devemos substituir por indivíduo ou indivídua. Depois, existe uma segunda versão do calão, por assim dizer. Ou seja, estamos a falar daquela linguagem que é apenas compreendida entre os marginais, entre os criminosos. Por exemplo, a palavra ostra enquanto montra de ourivesaria. A maioria das pessoas, se calhar, até nem conhecia este significado associado à palavra ostra, porque quando pensamos em ostra, geralmente pensamos no bichinho que está dentro daquela concha um pouco estranha. E, portanto, o calão pode ter aqui esta bifurcação. Palavras que todos utilizamos em contexto informal, estamos a falar de palavrões ou de palavras mais leves, e depois temos então esta bifurcação para as palavras apenas usadas pelos marginais, pelos criminosos. Eu espero que tenha sido clara, eu espero que vos ajude também a perceber que, conforme o contexto, nós devemos adaptar a nossa linguagem. Fiquem bem, fiquem saudáveis e vão seguindo a página do Facebook, vão subscrevendo o canal do YouTube, deixem as vossas sugestões e até à próxima!